Vamos para a segunda parte, né? Para nós concluirmos sobre o dízimo. Lê para nós, irmã Aline, aí em Malaquias capítulo 3, versículos 6 ao 12. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor. Mas vós dizeis, em que te roubamos? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Tá vendo aí? Ainda tem a cara de pau de perguntar em que te roubamos. Aí o Senhor responde, nos dízimos, nas ofertas alçadas. Então você, pastor, que tem medo de pedir oferta e dízimo, você está roubando, ensinando o povo a roubar também. Está na Bíblia, não é eu. Pode ver. Vamos também para Mateus, capítulo 23, versículo 23. Que até os fariseus devolviam o dízimo e Jesus não foi contra eles devolver o dízimo. Foi contra eles não obedecer. Aleluia. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fé. Deveríeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Marcos capítulo 12, versículo 17. Que o Senhor me revelou esta passagem, que é dízimo esta passagem. Eu nunca vi ninguém pregar sobre dízimo nesta passagem. E eu prego esta passagem como dízimo, porque o Senhor me revelou. Disse-lhes então Jesus, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Amém. Dai a César o que é de César, que era o tributo. É tributo. E a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? É o dízimo, porque tributo significa dinheiro, está falando de dinheiro. Dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Você tem que dar o do governo, mas você tem que dar o que é de Deus, que é o dízimo. Glória a Deus, aleluia. Vamos para Atos capítulo 5. Glória a Deus. Atos capítulo 5 não fala diretamente disso, mas é mais do que o dízimo. Porque o povo vendia, vamos supor, se eu vendesse hoje uma fazenda, eu ia dar os 10% da fazenda, do dinheiro que eu vendesse. Eles vendiam e depositavam tudo no pé dos discípulos, aos pés dos discípulos. Mas, como esse versículo é grande, nós vamos deixar para os ouvintes ler em Atos capítulo 5, que o povo vendiam a propriedade. Vamos supor, se você tivesse uma casa hoje no valor de 1 milhão, uma fazenda no valor de 1 milhão, vamos supor, aí você ia dar o quê? Você ia só dar os 10%, mas eles levavam tudo e depositavam aos pés dos apóstolos. Então é mais do que dízimo aqui em Atos. Tanto é que Ananias e Safira, quando entregou só uma parte aos pés dos discípulos, mentindo ao Espírito Santo acerca do dízimo, morreu Ananias e Safira, porque mentia para o Espírito Santo. E tem muitos crentes que eles vai ter que devolver lá R$200, eles devolvem 100 e segura 100. Cuidado para você não morrer. Glória a Deus, aleluia. Vamos para Hebreus capítulo 7. Glória a Deus. Hebreus capítulo 7.
tremenda a palavra de Deus e não tem como correr dela. Melquisedeque, tipo de cristão. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei da paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Veja bem, Melquisedeque, ele não tinha nem pai, nem mãe, nem princípios. Esse Melquisedeque, para mim, é Jesus, o qual Abraão pagou o dízimo. É tremendo. Não vou discutir aqui, mas para mim, Melquisedeque era Jesus e é Jesus. E diz aí que ele é sacerdote perpétuo. Não é isso? Quer dizer, sacerdote eterno. Ele continua eterno. Hoje nós não pagamos dízimo para o homem. Hoje nós pagamos dízimo direto para Cristo. Hoje, quando você leva o dízimo na casa de Deus, você está pagando direto para o sacerdote, que é Cristo, que é eterno. Então o dízimo não morreu. Hoje o dízimo é mais vivo do que nunca para muitos que torcem a palavra. Vamos também, leia para mim em Gálatas, capítulo 3, versículos 6 e 7. Glória a Deus. Não dá tempo de esticar muito o assunto, mas já dá para entender. Gálatas capítulo 3, versículos 6 e 7. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Está vendo? Os que são da fé são filhos de Abraão. Agora você não tem fé de dar o dízimo, não tem fé de jejuar, e vem para cá dizendo que é filho de Abraão. Aí Jesus disse, vós tem por pai o diabo. É Jesus que diz, não é eu. Que filho de Abraão é esse? Que rouba? Que não quer consagrar? Então não é filho de Abraão, glória a Deus. Vamos também para Lucas, capítulo 11, versículo 42. Lucas, capítulo 11, versículo 42. Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da aruda e de todas as hortaliças, e desprezai a justiça e o amor de Deus. Está vendo? Então os fariseus davam dízimo. Os crentes hoje estão pior do que os fariseus. Deus não foi contra o dízimo, em momento algum. Foi contra eles não obedecer os mandamentos. Vê também aí 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 14. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 14. Glória a Deus. É tremendo a palavra de Deus. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Está vendo? Os que pregam, Paulo dizendo, os que pregam o Evangelho, abre bem as orelhas aí. Eu sei que vocês não gostam, vocês xingam os pastores tudo, porque tudo com pastores agora é cão guloso, é não sei o quê. Abre bem as orelhas aí, ela vai ler de novo. Lê de novo. Assim ordenou também o Senhor. Assim ordenou também o Senhor. Aos que pregam o Evangelho. Ou aos que pregam o Evangelho. Que vivam do Evangelho. Essa palavra vocês não gostam, mas vai ter que escutar. Que vivam do Evangelho. Então o pastor tem que ter o salário, meus amigos. O pastor tem que ter o salário, sim senhor, está na Bíblia. O próprio Paulo falando. Vamos, sem perca de tempo também, para 1 Coríntios 16, 1 Coríntios 16, versículo 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade,
E vá juntamente para que se não façam coletas quando eu for. Tá vendo? Paulo já pedia coleta antes. Ajudar antes, era para deixar no jeito. Não era para estar discutindo não, se tem que dar, não tem que dar não. Paulo já falava, deixa as coisas no jeito aí. Que eu não vou perder tempo não, já vou catar e levar. É de Deus, é meu e eu vou levar. Tá vendo aí? Vamos para 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1 ao 5. Também, irmãos, vos faremos conhecer a graça de Deus, concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Tá vendo? Abriram a mão para os santos, ajudaram. Não foi esse negócio de ficar, não, eu não vou dar dízimo não, para pastor não, encher a barriga de pastor não. Pastor tem que trabalhar, filho do diabo, que nem escreveu no meu canal. Entendeu? O pastor é digno do salário. Está na palavra. Vamos, leia aí para mim Mateus capítulo 5, versículo 17. Mateus capítulo 5, versículo 17. Glória a Deus. Não penseis que vim revogar a lei, ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Tá vendo? Jesus não veio para revogar a lei, Jesus não veio para abolir a lei, Jesus veio para cumprir a lei. Essa história que é isso, que é aquilo, que é lei, tá aí, na palavra de Deus. Jesus não veio contra aquilo que Deus tinha permitido. Ele veio para cumprir, acabar de cumprir a lei. Vamos para Hebreus capítulo 7, versículo 1. Aqui nós já leu, né? Hebreus capítulo 7, versículo 1. Vamos ver. Hebreus capítulo 7, versículo 1. Nós já lemos já. Vamos para Hebreus capítulo 7, versículo 4. Você lê o título e também o versículo 4. Hebreus capítulo 7, versículo 4. Lê o título. O sacerdócio de Cristo é superior ao levítico. Veja bem, o sacerdote de Cristo é superior aos levíticos, aos levitas. Então, essa história que só os levitas que recebiam dízimo, está desmentindo esse versículo aí, essa passagem, esse título. Entendeu? Porque não é verdade. Os levitas recebiam dízimo na lei. E hoje os pastores recebem os dízimos também. Porque o sacerdote não existe mais. O último sacerdote foi Zacarias. Depois então o Senhor levantou uns para presbítero, outros para diáconos, outros para cooperadores, aí por diante, evangelista. Mas esses homens é digno do salário, então o dízimo não morreu. Leia também 4. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Tá vendo? Lê o título do versículo 7, do capítulo 7, versículo 11. O sacerdócio levítico teve fim, mas o de Cristo é eterno. Veja aí, o sacerdote levítico teve fim, mas, lê de novo. O sacerdócio de Cristo teve fim, mas o de Cristo... Não, veja, lê de novo. Como é que é? O sacerdócio levítico... Peraí, o sacerdote levítico teve fim, e agora? Mas o de Cristo é eterno. Mas o de Cristo é eterno. Então você paga o dízimo hoje para Cristo. Ele é eterno. O dízimo não morreu, meus amigos. Está na palavra. Veja também Hebreus capítulo 7, versículo 20. Título. Cristo,
sacerdote único e perfeito. Tá vendo? Cristo é sacerdote único e perfeito, que é um sacerdote que recebe o nosso dízimo, e ele não morreu. Não vamos entrar em muitos detalhes porque não dá tempo. Mas está então a resposta para vocês, né? Não tem ninguém covarde aqui, não tem ninguém com medo de pessoas que vai contra o dízimo, contra o jejum. Falou que a Bíblia escrita por João Almeida, não é a certa, né? Não é a certa, e que a Bíblia deles lá que é a certa, que esse jejum na Bíblia deles não vale. Então não estamos aqui para esconder de ninguém, não tem ninguém covarde aqui. Eu só não quero ficar debatendo, porque eu quero ensinar para as pessoas virem no meu vídeo, aprender e ser salvo. Não ficar crente com crente debatendo. Porque Deus me revelou que não era nem para mim escrever contra. Porque os católicos, os ímpios que vinham no meu canal, ia ver eu discutindo com as pessoas e não ia aceitar Jesus. E eu debatia, e eu escrevia, não debatia, mas escrevia a favor da santidade, porque eu achava que isso era certo, defender a verdade. Mas Cristo disse para mim que não era certo. Eu falei, Senhor, mas como então eu vou deixar as pessoas dessa maneira? Ele diz, você já está ensinando no vídeo. Agora, se você começar a escrever, você já está discutindo. Então, eu não discuto, não debato, não adianta ficar chamando para debater, porque eu prego a palavra. Então, que todos venham ver que o dízimo é de Deus e que o jejum é de Deus e que, se não for, então, rasga este mundo de passagem da tua Bíblia. Porque já não é eu que escrevi, já não é eu que estou conversando mentira, se é que é mentira. Então vocês vão ter que rasgar essas páginas da Bíblia. Viu? Mas a minha função aqui não é discutir, minha função é ensinar que o povo tem que jejuar e tem que dizimar se quiser ir para o céu. E também diz que não concorda com a santidade. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, está escrito: sede santos, porque eu sou santo, em todas as maneiras de viver. E sem santidade ninguém verá a Deus. E que o Espírito Santo habita em nosso templo, nosso corpo. E o Espírito Santo não habita em templo sujo. Então tem que haver santidade, tem que haver jejum, tem que haver oração e tem sim que devolver o dízimo. Então está aí essas palavras. Que todos ficam na paz do Senhor e que reflitam nessas palavras e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.